Boa noite, família. Como é que vocês estão? Temperatura também caiu aí. Acho que o inverno chegou, né? Bem, hoje a gente vai falar sobre planejamento de eventos culturais, tá? Hoje a gente vai passar um pouquinho sobre as três fases de um evento, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção, beleza? Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que pensar na hora do evento. Ou melhor, como a gente está em poucas pessoas hoje, deixem aí no chat para mim qual que é a primeira coisa que vocês pensam na hora que vocês vão organizar um evento cultural de vocês. Vocês pensam primeiro na equipe, no local, no line-up, na data? Qual que é o primeiro passo que vocês fazem ao pensar um evento? Se eu fosse contratar vocês para organizar um evento amanhã, ou melhor, se eu fosse contratar vocês amanhã para organizar um evento daqui a um mês, qual que seria a primeira coisa que vocês iam pensar? Certo? Deixe aí no chat para mim, por favor, para eu saber. Bem, enquanto isso, não vale pegar agora com o que eu vou falar, tá bom? O que eu faço quando eu tenho que planejar um evento cultural, certo? As duas primeiras coisas qual que é o local, porque o local vai ditar muito que tipo de evento e que tipo de equipe e que tipo de line-up vocês precisam, certo? Vocês vão precisar, vocês vão poder também fazer. Por exemplo, se for um evento em local fechado com palco, um palco separado da pista, vocês vão precisar de uma equipe específica. Se for um evento em um local aberto, sem palco. Se for um evento em local aberto, com palco. Isso vai mudar o tipo de equipe que você vai precisar, certo? De equipe técnica, tá? Por exemplo, e aí o tipo de evento também vai mudar. Por exemplo, numa praça pública onde o chão é de pedra portuguesa. Vamos pensar aí, essas praças mais clássicas aí do Brasil. É viável colocar, por exemplo, uma apresentação de break? Talvez não. Dependendo da verba e do equipamento que você tiver à sua disposição, você não consiga colocar um break. Como é que você vai colocar o pessoal para dançar, os b-boys e as b-girls, para dançar em cima de pedra portuguesa? Dessas pedras mais ásperas, né? Como é que você vai fazer? Você vai ter verba para comprar o linóleo, comprar ali um chão de madeira para colocar para o pessoal dançar? Ou fazer ali um coisa de papelão com linóleo por cima, certo? Ah, eu vou fazer num palco, num palco, beleza. Esse palco, ele já tem iluminação? Ele tem só a luz principal ou ele tem aquele esquema de iluminação mesmo? Esse palco, ele já possui estrutura de som embutida ou não? Falando em palco, beleza, vamos pensar no line-up. Você vai ter direção de palco? Ou seja, aquela pessoa que vai ficar ali no controle da entrada e saída de artista e também vai aquela pessoa que vai mostrar para o artista, ó, você tem tanto espaço de palco, fica mais ali. Você vai ter um diretor ou diretora de palco? Vai ter um técnico de som e de iluminação, certo? Depois que você pensou o local, e aí beleza, pensamos o local, a gente entendeu que tipo de estrutura esse local tem, então a gente entendeu que tipo de equipe técnica, certo? Eu costumo trabalhar, vamos por aí, que você vai sempre precisar. Assim, claro, tem alguns eventos que não necessariamente precise. Por exemplo, um baile não necessariamente você precise de um mestre de cerimônia. É interessante ter entre a troca de DJs, né? Mas, por exemplo, você vai precisar sempre de um mestre de cerimônia, produção, uma produtora, um produtor geral, que vai ficar ali no backup do evento, pelo menos um assistente de produção, dependendo do evento, igual a gente aqui na produtora, dependendo do evento, a gente coloca dois produtores e dois assistentes de produção, às vezes dois produtores e quatro assistentes de produção, certo? Dependendo do tamanho, se é um festival de hip hop, em praça pública com várias atividades ao mesmo tempo, a gente vai ter que colocar pelo menos dois produtores gerais, um coordenador geral, um diretor geral e pelo menos um assistente de produção para cada uma das atividades. Ah,
É uma atividade em praça pública que está rolando apresentação de rap no palco. Ali no outro lado da praça está rolando grafite. E aí do outro lado da praça está rolando uma roda, um sarau ali também ao mesmo tempo. Você vai precisar de pelo menos um assistente de cada local, certo? Vai precisar de fotografia, de audiovisual, de mídia ao vivo, certo? Direção de palco. Quantos palcos vão ter? Quantos dias de evento? Outra coisa que a gente não se atenta, e é uma dica que eu dou para vocês, que é algo que eu também estou começando a me atentar mais, porque a gente da produção, da equipe técnica, a gente costuma trabalhar muitas horas, mais do que inclusive o permitido por lei. Principalmente quem é da direção geral. Geralmente eu que estou nessa área mais de coordenação e direção geral, eu chego 8 horas da manhã no evento para sair às 10, né? Mas a gente está tentando trabalhar com turnos de produção. Então, beleza, eu sou coordenador geral e eu preciso de pelo menos 2 produtores e 4 assistentes. Então, eu vou montar uma escala de trabalho para essa equipe de 6 horas. O meu evento é das 10 da manhã às 10 da noite, né? Vai 12 horas de evento aí, porque vai ter grafite que começa de manhã, vai até o final do dia, vai ser um festival de hip hop com todos os elementos acontecendo, etc. Eu trabalho com 2 equipes. A equipe do primeiro turno, das 10 às 4, fazendo 6 horas, e depois eu trabalho com a equipe de segundo turno, das 4 horas às 10 horas. Isso é interessante para você não sobrecarregar a sua equipe. Geralmente, a equipe do primeiro turno acaba ficando para o evento. Isso acontece muito. Mas aí essa equipe do primeiro turno não tem o compromisso de estar ali trabalhando. Eles podem, a partir das 4, eles podem parar de trampar e curtir o rolê, certo? Então, uma dica que eu dou para vocês que forem fazer grandes eventos, grandes encontros de cultura, pense nessa questão também do tempo de trabalho da sua equipe, para não sobrecarregar. Certo? Claro que tudo dentro da realidade do evento de vocês. Beleza? Então, a gente definiu as funções, a gente definiu o local, agora a gente vai pensar no line-up, curadoria artística, certo? Tem que estar alinhado com o conceito do evento, certo? E para além de conceito, não é só, é um evento de grafite, então a gente só vai chamar grafiteiro. É um evento de rap, a gente só vai chamar rap. Não, rappers, né? MCs. Para além disso, essa questão do conceito do evento, também eu vou dar um exemplo pessoal. Nós somos a produtora Quinto Elemento. O próprio nome já mostra já traz o nosso conceito de produção cultural, né? Os nossos projetos, nossos eventos culturais vão para além do hip hop só como entretenimento. Não que seja errado ou certo, mas essa é a nossa linha conceitual. Então, nos nossos eventos culturais, você não vai ver a produtora Quinto Elemento organizando festivais de trap, por exemplo. Se a gente for fazer, por exemplo, algum evento de trap, vai ser só de trap consciente, porque é o conceito por trás da produtora Quinto Elemento. O que é o quinto elemento do hip hop? Vocês que estavam aí na primeira aula, ou melhor, no nosso segundo encontro, já sabem o que é o quinto elemento do hip hop, é o conhecimento, o autoconhecimento e etc. Então, o conceito por trás dos nossos eventos sempre vai trazer isso, de diferentes formas. Então, o seu line-up tem que estar alinhado com isso também. E uma dica que eu dou para vocês, nessa questão do line-up, nem sempre você tem que trazer o que o público quer. Quando a gente vai montar o line-up, a gente sempre pensa naquilo que vai chamar público para o nosso evento. Mas nem sempre é só isso que você precisa trazer. Às vezes você precisa trazer o diferente para criar um público diferente. Por exemplo, na minha cidade tem poucas minas que fazem cultura hip hop dentro dos 4 elementos. Tem poucas DJs, poucas grafiteiras, poucas MCs. E se você chamar minas de outras cidades para tocar no seu evento, será que isso... E aí tem muita gente que fala, tem pouca mina na cultura hip hop da minha cidade, então eu não vou chamar mina para se apresentar nos meus eventos, porque não tem. Mas não tem porque você não criou esse público, ou não tem? Não tem porque realmente não tem esse interesse, ou não tem porque
as minas da sua cidade não têm referência de outras minas. Então, vale a pena, às vezes, trazer o que o público precisa e não só o que o público quer, certo? Às vezes é interessante fazer isso, para criar esse público também. Então, pensem também nisso. Não fiquem só focados em trazer público, trazer gente, volume e número para o seu evento. Eu costumo fazer assim, o meu line-up. Eu primeiro penso o que tem a ver com o conceito do meu evento, do meu festival, da minha roda cultural, do meu sarau, etc. Aí dentro disso, eu seleciono um artista que vai chamar público, só um. Eu penso, esse artista aqui, eu sei que ele tem já uma base de fãs que estão ali acompanhando ele, que colam nas apresentações, seja grafite, DJs, b-boys, b-girls ou MCs, certo? E todo o restante do meu line-up, eu faço uma separação entre artistas que seria interessante que o público conhecesse, né? E artistas que precisam também de um espaço. Porque às vezes tem aquele artista que é muito bom, só que ele não tem tanto espaço para se apresentar. Então é interessante. Eu mesmo comecei na produção porque tinha apenas um sarau por mês na minha cidade e eu queria muito me apresentar. E aí eu comecei a fazer evento. Peguei amor pela coisa e tô aqui, certo? Então, às vezes, é interessante, é assim que eu construo meus line-ups. Eu penso, né, na questão conceitual, na questão de um artista grande ou um artista que chame público, e o resto eu vou construindo, de acordo com aquilo que a gente quer e o que também o público precisa, certo? Aí, beleza. De acordo com o seu line-up, sua equipe, seu local, você vai pensar o equipamento. Igual eu falei, você vai escolher uma praça. Essa praça já tem som, por exemplo, nessa minha praça tem um palco já montado nessa praça, o palco da praça. Nesse palco já tem estrutura de som e iluminação ou não? Então você já vai precisar pensar nesses equipamentos. Meu evento é de grafite. Beleza, esse grafite vai precisar primeiro da parte da tinta, mas não só a tinta, você vai precisar comprar os caps. É interessante quando se tiver uma verba, para além de comprar o spray dos grafiteiros, você fazer um kit grafite. Você compra as latas, o cap, que é o biquinho do spray, você compra separado, porque tem diferentes caps para o grafite, para diferentes tipos de traçado, e você compra também a luva. É interessante você montar um kit para o grafiteiro, certo? Então, você vai comprar a parte do kit grafite, aí você vai pensar, esse grafite vai ser feito em tela, madeirite ou muro. Beleza, vai ser feito em madeirite e tela. E depois do evento? Máscara também, boa. É que aqui a gente já trabalha com os grafiteiros trazendo a própria máscara. Mas é interessante também comprar máscara para eles, porque é interessante porque eles vão estar em contato ali com a química da tinta o dia inteiro. Então é bom. E aí, beleza. Vamos fazer numa tela ou num madeirite. Então, às vezes o próprio grafiteiro não quer a máscara. Já teve também, mão, da gente falar, não, você quer a máscara? O grafiteiro, não precisa. A gente comprou a máscara só para evitar problema de fiscalização e o grafiteiro não quis usar. Então também tem isso, né? Grafiteiro que não quer usar a luva, mas pelo menos tem ali se precisar, né? E a máscara, às vezes, se você comprar pela internet, sai super baratinho. Você compra em lote. Sobrou uma verba aí de evento, compra uma caixa de máscara e guarda. Certo? Então, e aí, beleza, voltando. Sobre o madeirite, uma dica que eu dou, porque isso eu já vi acontecendo e é complicado. Vai fazer o grafite em madeirite e tela? Pensa no pós-evento. Para onde que vai esse madeirite ou essa tela? Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes nesses meus 10 anos aí de carreira. De fazer o grafite em madeirite em evento da prefeitura e depois a prefeitura pegar o madeirite e enfiar numa sala lá da Secretaria de Cultura e ficar lá mofando e perder essas telas. Então é interessante você... não vamos fazer em muro, porque muro é fácil, você monta uma galeria a céu aberto, né? Fica ali no muro.
mas no Madeirite, que é mais difícil de armazenar, porque a tela ainda também é mais fácil, né? A tela o artista pode levar para vender e etc, dependendo do tamanho. Mas o Madeirite é interessante você pensar onde que ele vai ficar no pós-evento, certo? Aqui às vezes a gente usa como próprio cenário. Agora a gente está com um local mais apropriado para guardar esses madeirites, que não seja uma sala da Secretaria de Cultura, porque a gente não confia na galera daqui para armazenar isso. Então a gente conseguiu um ponto de cultura para a gente armazenar, e também para que os outros coletivos usem como cenário dos seus eventos, como cenografia, montagem de palco. Então é interessante pensar nisso também para o pessoal do grafite. Ah, vai ter break, vai ter street dance, vai ter danças urbanas. Beleza, vai comprar linóleo? Esse linóleo vai poder ser utilizado depois? Como é que vai fazer? Certo? Então sempre pensem nisso, na questão dos equipamentos. Beleza, pensamos tudo, equipamento necessário, line-up, local. A gente vai passar agora para a visita técnica. E visita técnica é essencial você fazer, tá? Para não ter imprevisto no dia do evento. E aí, o que eu recomendo? A gente definiu que o evento é daqui 2 meses. Então, eu vou fazer uma visita técnica. Ah, definimos tudo. O dia seguinte, eu já vou no local ver, fazer a visita técnica, ver. E aí, você vai fazer um checklist. Ponto de energia, banheiro, condição do banheiro, condição da estrutura do local, não só do banheiro, mas estrutura mesmo, se está tudo certo. Rota de fuga é importante, certo? A gente trabalha para que não dê nada errado, que não precise usar uma saída de emergência, mas se precisar, tem uma rota de fuga. Ah, ponto de energia. Aonde que é o seu palco? É perto do ponto de energia? O cabo vai passar pela pista? Como que você vai proteger esse cabo para ninguém tropeçar e puxar o seu cabo, estourar o cabo, certo? Ponto de energia, gente, vou dar 2 dicas aqui. A primeira é, para eventos menores, tenham um teste de energia. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é um teste de energia. É isso aqui, ó. É um chaveiro que você pode comprar, esse aqui, que é a caneta detectora. Essa aqui é mais profissional, essa aqui é Zika. Mas você pode comprar isso aqui, um chaveiro teste. Que é um chaveiro que você liga na tomada e aí ele vai ligar a luzinha 610 e 220. E eu falo para vocês que é importante ter, porque eu já perdi uma caixa de som, um PA de voz de R$ 1.000 por não ter um teste. Não ter um desse. E eu liguei na voltagem errada, certo? Então é muito importante você ter isso aqui. E, eu faço roda cultural na praça, faço batalha, só puxo uma tomada ali da praça. Tem um teste, use o teste, tá? Agora, outra dica para quando você for fazer um evento grande. Tenha um engenheiro elétrico e se você não puder ter o de vocês, solicite um da prefeitura, tá? Eu falo isso por experiência própria. Já teve festival de hip hop que a gente foi realizar. A gente foi fazer na quebrada esse festival de hip hop. Então não tinha uma estrutura do local. A gente foi fazer num campo de futebol. E aí a gente precisou. Esse festival a gente ia montar uma estrutura de palco com estrutura de som. E a gente foi lá, fez a visita técnica. A gente mediu, cabia a estrutura de som. O camarim, a gente ia usar ali o galpão dos jogadores do campo de futebol, ia deixar o palco bem do lado, tudo lindo, tudo certo. Nesse campo de futebol tinha um quiosquezinho que dava para usar para o técnico de som colocar a mesa ali e ficar, certo? E tinha um poste bem próximo que a gente pensou em puxar energia. Tudo certo. Aí, quando você trabalha com um evento grande, a prefeitura vai pedir para vocês a voltagem do seu equipamento de som. E assim, por isso que é importante ter um engenheiro elétrico, você saber qual que é a voltagem do seu equipamento de som, quanto que aquilo puxa, certo? De energia. A gente pediu, né, para o pessoal que ia montar a estrutura, eles mandaram, a gente encaminhou para a prefeitura. Nisso, 1 hora depois, o pessoal da prefeitura me ligou, falando que ia ter que fazer visita técnica lá no espaço, porque o poste não ia comportar.
E assim, não é de tipo, não ia comportar por pouco. Se a gente ligasse a nossa estrutura no poste, ia pegar fogo na rede elétrica. Aí, beleza, vai eu, o engenheiro elétrico do festival e o engenheiro elétrico da prefeitura lá na praça, lá no campo de futebol, fazer visita técnica de novo, procurar o ponto de energia. A gente ficou uma tarde inteira batendo cabeça ali, pensando, tá, da onde que a gente vai puxar energia, porque não tinha mais verba para alugar gerador. Então, nesse caso, às vezes, dependendo de como for, é interessante alugar um gerador elétrico, né? Mas nesse caso específico, não tinha mais dinheiro para isso. Eu não tinha nem dinheiro para tirar do bolso e ser pago depois. Então não tinha como. Aí a nossa sorte que tinha uma escola perto, e essa escola tinha um gerador, um quadro de energia gigante que comportava o nosso evento. Aí a gente conseguiu puxar dali e a escola era próxima, então a gente colocou aquelas proteções para passar cabo de energia que vocês veem em evento grande. Então rolou. Então é importante pensar na parte elétrica, é muito importante, tá? Vai fechar a rua, e aí agora a gente vai entrar também, certo? Para a segunda parte, que é a burocracia, certo? Evento público em local aberto, vai ter banheiro químico ou não? Por exemplo, praça pública geralmente tem o banheiro da praça. Se não, vai precisar de banheiro químico ou não, certo? E aí a gente já entra na segunda parte, que é a burocracia do seu evento, que tem que ser feito. Solicitação de alvará, de liberação de espaço público. Cada cidade vai ter a sua forma de solicitar essa liberação. Então não vai dar para eu passar aqui para vocês um padrão que vocês vão poder usar, porque cada cidade muda. Salto você vai pelo site do Undoc, Itu é por e-mail, mas você pode jogar no Google modelo de ofício, vou até colocar aqui, ofício de liberação de, aí você coloca espaço público, certo? Você vai procurar modelo de ofício de liberação de. Você pode pedir para a IA montar também, certo? No da Prefeitura de Salto, a própria plataforma deles tem uma IA para montar para você, se você precisar, certo? Então vai de acordo com cada cidade. Então, um evento é para, deixa eu ver aqui, vamos ver, a gente está em maio, vamos pensar aí, vamos fazer um evento em agosto. Então, em junho eu já tenho que mandar esses ofícios para dar tempo, porque assim, você manda o ofício para a prefeitura, ela não vai passar só pela secretaria responsável, ela vai passar por várias secretarias, dependendo do tamanho do seu evento. Vai passar pela Defesa Civil, vai passar pelo batalhão da PM, vai passar por GCM, vai passar por Cultura, Turismo, vai passar por várias secretarias, certo? Tem cidade que você pode solicitar banheiro químico da prefeitura, tenda da prefeitura, equipamento de som da cultura. Então, se informem, busquem na secretaria responsável da sua cidade o que você pode pedir. Vou precisar fechar a rua, precisa solicitar. Evento grande, que fecha a rua em bairro, essas coisas, você vai ter que solicitar uma base ou da PM ou da GCM, você vai ter que solicitar um policiamento ali, certo? Nem sempre eles vão fazer, eles vão fornecer, igual a gente fez um festival ano passado que a gente solicitou, porque é obrigado solicitar, informar e solicitar. Só que eles não tinham, porque no mesmo dia estava tendo evento de Natal no centro da cidade. Então eles não conseguiram disponibilizar uma base ali da PM para emergência. Porque quando a gente pensa nesse caso, a gente pensa, né, em repressão policial, mas às vezes não. Às vezes rolou uma briga no meio do seu evento. E aí, como é que você vai resolver? Certo? E eles não tinham uma base móvel para deixar ali no evento. Só que eles falaram, não, a gente não vai ter a base, mas a gente vai mandar viaturas passarem de hora em hora ali no evento, ver se está tudo certo. Beleza. Vocês vão ter que solicitar ambulância,
E aí é igual a questão da base móvel da PM ou GCM. Nem sempre eles vão ter para fornecer, mas você tem que solicitar para a hora que, para caso alguma fiscalização passe e pergunte cadê a ambulância, você fala, ó, eu solicitei, foi a prefeitura que não enviou, cobra deles, certo? Então a gente também solicitou ambulância, Salto no Malemar tem ambulância normal no dia a dia, então não tinha ambulância para gente, mas a gente solicitou, certo? Então é importante também ter isso. Brigadista, se vocês puderem, eu tô louco para fazer um curso de brigadista, para caso aconteça algum problema, eu consiga fazer ali os primeiros socorros, certo? Mas eu tenho uma pessoa daqui da região que é trabalhadora da cultura e é bombeira. Então dá para eu contratar ela também como brigadista para os meus eventos, certo? Então é importante essa burocracia de ofícios de liberação, tá? Para além disso, verificar imprevistos, né, identificar potenciais problemas e ter planos de contingência para lidar com esses problemas. E se um artista seu cancelar de última hora, o que você vai fazer? Você vai ter alguém para enrolar seu público ou alguém para colocar no lugar? Deu um grande imprevisto. Você definiu uma rota de fuga para o seu evento, para a sua equipe, para o seu público? Vai ter alguém na sua equipe para orientar o público para a rota de fuga e alguém para orientar a sua equipe para outra rota de fuga, certo? É importante ter esse plano de contingência, certo? Dicas: gerador para falta de energia, equipamento reserva, por exemplo, vai comprar rádio comunicador. Se possível, comprar um reserva, ou vai comprar rádio comunicador, a pilha, comprar a pilha reserva, certo? Data alternativa para caso chova, isso é importante. Local coberto. Já aconteceu na semana do meu evento, em novembro, que não tem data de mais nada, né? Tá como tempestade num evento a céu aberto. E aí eu comecei a ir atrás de local fechado, né? E todos os locais fechados da cidade já estavam com data marcada, porque é novembro, né? Novembro ninguém tem data para nada. No final, a gente não conseguiu um local. A gente teve que rezar. E aí até hoje a gente brinca que nesse dia a gente rezou tanto para não chover, que no dia que era para chover, fez um sol tão grande que a gente fala que teve um sol para cada maloqueiro que tinha lá na praça. Que fez o sol, aquele sol assim de... eu fiquei das 8 às 10 porque eu era produtor geral. Meu projeto verão, paguei naquele dia o bronzeado do projeto verão. Tranquilamente. Então, família, é importante a gente ter não só a questão burocrática, mas os planos B. Eu costumo ter o plano A, o plano B e o plano C. E dependendo do tipo de evento, até o plano D, certo? O plano B do plano B do plano B. Então é importante, beleza? Passando isso, então passamos a pré-produção, que é o planejamento, contratações, fornecedores, a produção, que é a questão burocrática e o dia do evento. Tudo rolou bonitinho, redondinho, o evento acabou. Veio a pós-produção, que é a parte de avaliação, certo? Então você sentar com a sua equipe e falar, viu, como é que foi o evento? Vocês gostaram? Certo? Como é que foi trabalhar no evento? Rolou algum imprevisto? Rolou alguma coisa que vocês gostariam de mudar para a próxima vez que a gente trabalhar? Falem com os artistas também. Como é que foi trabalhar com a gente? Como é que foi ser recebido pela equipe? Coletar feedback do seu público também. E também, para além disso, né, a parte de pagar fornecedores e você fazer o agradecimento geral, né, para o seu público, né? E depois fazer análise de resultados para os próximos eventos, certo? E fazer o clipping, que é você pegar todos os registros audiovisuais do seu projeto, juntar, guardar o flyer, fazer prestação de contas, certo? Do seu projeto, se for um edital, se for uma emenda parlamentar, etc.
ou se vocês estiverem treinando para o edital, igual eu falei para vocês, né? Fazer o seu relatóriozinho ali de como foi esse evento, beleza? E descansar por uns 2 dias, dependendo do tamanho do evento. Eu, às vezes, quando a gente faz festival grande, né, a gente sempre encerra num domingo. Então, na segunda-feira, esquece o dezena. Eu vou só mandar mensagem do que é essencial, que eu não preciso, não posso esperar mais um dia. Geralmente eu falo, ó, gente, segundo, eu mando mensagem nos grupos, né, do projeto, falo, ó, galera, muito obrigado pelo evento. Hoje eu estou offline, preciso descansar. Na terça-feira eu retomo as atividades, falo com todo mundo, agradeço todo mundo. Aí, pagamentos, eu combino com a galera, falo, ó, galera, na segunda-feira vocês assinam, na terça-feira vocês recebem. Claro que tem, dependendo do contexto, tem artista que tem que receber na segunda-feira, mas aí vai de acordo com o evento. Certo? Então é isso, família. A gente está chegando aí às 7 horas. Agora eu vou abrir para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário também, contar alguma história de algum evento de vocês, certo? Então é isso. Podem falar. Bem, então, como ninguém trouxe nenhuma dúvida, eu já vou mandando aqui a lista de chamadas da aula de hoje, tá? Quem não for da turma A, quem for da turma B e está reassistindo a aula, vocês assinem a lista de chamadas que eu mandei ontem, tá bom? Quem for da turma A, assina normalzinho, como sempre. Acabei de mandar aqui a lista de chamadas no grupo, beleza? Só um minutinho. Vou pegar aqui. E aí, no nosso próximo encontro, certo? Nosso próximo encontro no dia. Não é, é no dia primeiro, dia 1. A gente vai falar sobre arte da guerra e cultura. Como aplicar os conceitos do livro Arte da Guerra na cultura. Algumas coisas a gente até viu hoje, já viu nas outras aulas. Por exemplo, a questão, o conceito da arte da guerra, de você estudar o terreno. E porque o terreno vai ditar que tipo de tropa você vai enviar para a guerra ou para a batalha. Isso é estudar que tipo de local vai ser o seu evento para você montar o seu line-up e a sua equipe, certo? Então a gente vai ver como aplicar os conceitos desse livro, né? Estudo de campo como estratégia, a questão de relação com o poder público, de saber quem que está no poder público da sua cidade, que aquilo, quem você tem que conhecer a si mesmo, mas mais do que tudo, você tem que conhecer o seu inimigo para conseguir. E a gente está falando de poder público, e quando a gente fala de interior, é mais complicado ainda, principalmente quando a gente fala de hip hop, né? É, aqui em Salto a gente tem uma gestão que gosta de cultura, mas gosta de cultura de elite. Você entra no Instagram da Secretaria de Cultura, tá lá compartilhando todos os festivais de teatro, de dança contemporânea, mas pergunta se eles estão compartilhando os flyers das batalhas de rima quando marcam eles. Eles não compartilham, eles dão aquela, eles falam que apoia, mas assim, no dia a dia eles fazem aquela questãozinha de apagar a gente. É importante a gente saber isso, certo? E também a questão de visão de processo a longo prazo, também, certo? Isso a gente vai trazer na próxima aula, beleza? Então é isso de lição de casa para vocês. Vai ficar vocês pensarem num evento, certo? Se vocês fossem fazer um evento daqui um mês, o que vocês precisariam e que tipo de evento seria? Eu já vou encaminhar aqui no grupo, que encaminharam na outra turma, um audiobook do Arte da Guerra, caso vocês queiram já ir ouvindo. Vocês encontram em PDF também gratuito na internet esse livro, e eu recomendo muito.
É um livro que eu adoro, apesar dele ser muito mal utilizado pelos coaches, tá bom? Então é isso, família. Uma boa sexta-feira para todo mundo, um bom descanso, curtam o final de semana e a gente se vê na segunda-feira ou na terça para quem for da outra turma. Beleza? É nóis. Eu vou encerrar aqui a gravação da sala de aula.